Na imaginação moderna, Morrigan é uma das deusas mais duradouras e cativantes da mitologia celta. Morrigan é vista como uma sedutora e uma metamorfa que misturava o sobrenatural, a sexualidade e a violência de uma maneira que não estaria fora do lugar em uma fantasia moderna ou filme de terror. A maneira como ela foi realmente percebida na Irlanda pré-cristã, no entanto, era provavelmente muito diferente. Antes de continuar, se gosta de mitologia, já se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse e ficar por dentro do universo mitológico. Na mitologia celta, Morrigan é mais do que apenas uma deusa sedutora do destino violento. Na verdade, seu papel era tão complexo que muitas vezes se acreditava que ela era 3 deusas separadas ao invés de um único ser. Morrigan é mais frequentemente descrita como uma deusa celta da guerra. Neste papel, ela frequentemente assume a forma de um corvo, embora ela também apareceu como um lobo ou enguia. Em muitos mitos, Morrigan parecia encorajar os guerreiros a realizar grandes ações de coragem ou força, e poderia atacar seus inimigos para lhes conceder uma vitória mais fácil. Às vezes ela começava a batalha, incitando ambos os lados à violência, até que os combates finalmente começassem. Particularmente em contos posteriores, dizia-se que Morrigan se alegrava em lutar. Ela gostava de derramamento de sangue e sofrimento, e tinha um prazer cruel nas mortes de grandes heróis e reis. Em outros casos, no entanto, ela tentava ajudar os homens a evitar o derramamento de sangue e expressava arrependimento quando não podia. Morrigan às vezes dava favor ou rescindia, mas ela também servia como um presságio do destino. Enquanto ela às vezes parecia servir como uma mensageira, outras vezes ela era capaz de mudar sozinha o curso dos eventos. Na forma do corvo ou babide, ela voava sobre a superfície como um presságio de que o sangue logo seria derramado. Em algumas histórias, ela apareceu em uma visão para aqueles que estavam prestes a morrer, seja nesta forma ou enquanto lavavam suas roupas manchadas de sangue. Esta imagem de Morrigan viveu em crenças populares muito depois que o povo da Irlanda não acreditava mais nos Tuatha de Danann. Como presságio da morte e derramamento de sangue, Morrigan pode ter servido de inspiração para uma das criaturas mais icônicas do folclore irlandês posterior. Do velho irlandês Bensaid, a palavra Banshee pode ser traduzida como mulher do monte de fadas. Estes montes, ou Saidi, se acreditava ser onde os Tuatha de Danann construíram suas casas após a chegada dos reis gaélicos. Havia muitas Banshee em toda a Irlanda. De acordo com algumas lendas, cada uma das antigas famílias irlandesas teve seu próprio prenúncio da morte. A Banshee aparecia antes da morte de um membro da família, geralmente sob o disfarce de uma mulher que estava curvada e vestida com vestes escuras. Seus lamentos e gritos de angústia previam a morte iminente. Há muitas indicações de que este conhecido ser é descendente de Morrigan. Em alguns lugares, a Banshee é chamada de Babidi, que era tanto a palavra irlandesa para corvo quanto ao nome alternativo para Morrigan. Corvos podem ser um indicador real da morte à medida que se alimentam de carniça, mas é improvável que a comparação com Morrigan e a Banshee posterior seja pura coincidência. O nome Bensaid também poderia indicar uma crença anterior como um membro dos Tuatha de Danann. Dizem que os deuses da Irlanda perderam grande parte de seu poder quando os milesianos, o povo gaélico, chegaram à Irlanda. Os Tuatha de Danann recuaram para seus Said, os fortes subterrâneos que pontilhavam a paisagem, e dessa forma se transformaram em fadas ou espíritos menores. Uma das conexões mais reveladoras entre Morrigan e a Banshee é a forma como a fada é retratada nas proximidades da Escócia. Uma das histórias mais famosas de Morrigan se passa em uma coletânea de lendas conhecida como Ciclo de Ulster. Estes contam a história de Cuchulainn, considerado um dos grandes heróis da Irlanda do século I. Muitas dessas histórias envolvem as excursões de gado realizadas pelos governantes locais dos reinos irlandeses desta época. O gado era símbolo de riqueza e poder, então tanto na história quanto na lenda, tais incursões e os esforços para proteger rebanhos premiados muitas vezes tomaram a forma de uma guerra total. Antes de um desses ataques, Cuchulainn encontrou uma mulher na floresta que estava afastando uma novilha. Ele a insultou, acusando-a de roubo. Quando ela tomou a forma de um pássaro negro, Cuchulainn a reconheceu como a deusa Morrigan. Ele disse que não a teria insultado se soubesse quem ela era, mas a deusa disse-lhe que era tarde demais para se arrepender de sua ignorância e que pagaria caro pela ofensa.
Morrigan apareceu diante de Cú-Chulainn antes de outro ataque e ofereceu-lhe seu amor, mas ele a rejeitou. Insultada novamente, a deusa tomou as formas de uma enguia, lobo e vaca para atacá-lo. No entanto, Cú-Chulainn prevaleceu e sobreviveu aos ataques. Ele até conseguiu ferir Morrigan uma vez em cada uma das formas que ela tomou. Pouco depois dos ataques, uma idosa apareceu diante de Cú-Chulainn conduzindo uma vaca. Ela ofereceu-lhe 3 bebidas de leite e, exausto da batalha, abençoou-a por cada bebida. A velha era Morrigan disfarçada mais uma vez, e a cada bênção que Cú-Chulainn dava, uma de suas feridas era curada. Antes de sua última batalha, Cú-Chulainn viu Morrigan mais uma vez. Ela apareceu como uma bruxa, lavando suas roupas ensanguentadas no rio enquanto ele passava. No final da batalha, Cú-Chulainn foi morto. Ele amarrou-se a uma pedra em pé para que pudesse morrer lutando até o seu último suspiro de vida. O grande herói morreu quando um corvo pousou em seu ombro. Na história de Cú-Chulainn, Morrigan apareceu diante do herói antes de 3 batalhas e tomou 3 formas para atacá-lo. Em troca, ela foi ferida 3 vezes e recebeu 3 bênçãos. O número 3 foi significativo na religião celta da Irlanda e foi particularmente associado com Morrigan. De acordo com muitos relatos e interpretações modernas, Morrigan nunca foi um ser individual. Ela era uma deusa tripla, embora as 3 partes individuais que compõem seu personagem estavam frequentemente abertas ao debate. Em muitos casos, ela foi chamada apenas como Morrigan. Sob este nome, ela poderia aparecer como uma única deusa ou como uma de um trio. Em outros casos, o nome Morrigan foi dado a outra tríade. Não havia uma lista definitiva das 3 deusas que fizeram a tríade Morrigan ou Morrigna. A natureza tripla de Morrigan também ficou evidente nos 3 papéis que desempenhou nas lendas da antiga Irlanda. Enquanto Morrigan era mais frequentemente lembrada como uma deusa da guerra, morte e destino, ela também desempenhou outros papéis. Sua natureza tripla não era apenas evidente em seus vários nomes, mas em seu domínio sobre a terra e a realeza, bem como a morte. As histórias de Morrigan que aparecem em obras como O Ciclo de Ulster mostram-na mais do que uma deusa sanguinária da violência ou um presságio da morte. Muitos interpretam essas histórias como mostrando Morrigan na forma de uma deusa protetora. Isso fica evidente nas incursões de gado do Ciclo de Ulster, que estavam intrinsecamente ligadas à prosperidade agrícola. O gado representava a fertilidade da terra e sua capacidade de alimentar seu povo. Nesta interpretação de Morrigan, ela não se preocupava com as lutas pela pecuária só por conta do amor pelo derramamento de sangue que tais batalhas causavam. Ela se envolvia nas incursões de gado porque estavam ligadas à terra, à fertilidade e ao bem-estar do seu povo. Mais óbvio do que seu papel como deusa da terra era o domínio de Morrigan sobre a soberania e a realeza. A mitologia celta contém muitos exemplos de deusas da soberania. Através de seu favor, incluindo casamentos rituais, elas simbolicamente deram poder aos reis da terra. No ciclo mitológico, outra coletânea de lendas celtas, um dos principais eventos é a guerra entre os Tuatha de Danann e os Fomorianos, os governantes anteriores da Irlanda. Antes da batalha decisiva, Morrigan leva Dagda, o líder dos Tuatha de Danann, às margens de um rio. Depois de seu encontro, ela promete reunir todos os magos da Irlanda para derrotar os Fomorianos. Quando a batalha começou, Morrigan não se deleitava com o derramamento de sangue e destruição. Em vez disso, ela calmamente pisou na frente das linhas e disse um poema tranquilo. Imediatamente, a batalha foi interrompida e os Fomorianos foram lançados para o mar. Interpretando Morrigan como uma deusa da soberania, é fácil ver como seu papel se sai no ciclo mitológico. Ao consumar sua união com Dagda, ela simbolicamente o ungiu como rei, e uma vez feito isso, a vitória de seu povo estava destinada. O encontro de Morrigan com Cú-Chulainn pode ser interpretado de forma semelhante. A ofensa do herói não foi apenas insultar a deusa, mas em não reconhecer seu papel como a deusa soberana da terra. Cú-Chulainn ensinou que a vaca que Morrigan levava não era dela, embora como a deusa da soberania e uma deusa da terra, todo o gado da Irlanda era dela para dar e tomar como ela desejava. A oferta de amor de Morrigan a Cú-Chulainn, mesmo depois desses insultos, pode ser interpretada como uma oferta para lhe dar autoridade em vez de continuar o serviço sob o rei de Ulster. Ao negá-la, Cú-Chulainn desistiu de qualquer oportunidade que ele poderia ter tido para subir de posição. Desse modo, Cú-Chulainn estava fadado a morrer, não porque ele havia ofendido Morrigan, mas pelo fato de sua ofensa ter sido contra a terra da própria Irlanda e o conceito de autoridade divina.
Uma crença comum na Era Moderna é que Morrigan viveu em uma das lendas mais famosas da Grã-Bretanha. Muitos acreditam que ela seja a inspiração para Morgana Le Fay, a feiticeira da lenda arturiana. Na versão inicial das lendas arturianas, começando com Joffrey de Vita Merlini, de Monmouth, no século XII, Morgana parece ser uma rainha de outro mundo de imenso poder. Em contos posteriores, ela se tornou irmã de Arthur ou sua amante. Nas primeiras aparições de Morgana Le Fay, ela era uma curandeira benevolente e conselheira do rei Arthur. Histórias posteriores, no entanto, fizeram dela uma personagem mais ambivalente. A suposta conexão entre Morgana Le Fay e Morrigan é em grande parte baseada nas obras de escritores franceses, que expandiram as lendas do rei britânico e sua corte. Ela se tornou uma sedutora que usava sua feminilidade e conhecimento mágico contra Arthur e seus cavaleiros, ao invés de seu benefício. O nome Morrigan vem da raiz indo-europeia mar, que significa terror ou pesadelo. Seu nome é frequentemente traduzido como Marhigno, ou Rainha Fantasma. Morgana Le Fay, no entanto, é tirado de fontes galesas. O velho galês e bretão Mor referiam-se ao mar. Portanto, Morgana Le Fay é derivado de uma deusa galesa do mar, em vez da deusa celta da guerra. Embora existam algumas semelhanças entre lendas galesas e irlandesas, as duas culturas são bastante distintas. A questão da Grã-Bretanha, o corpo de obras de onde as lendas do rei Arthur se originou, foi tirado de fontes quase exclusivamente galesas. A maioria das adições posteriores eram francesas. A sexualidade de Morgana Le Fay não era um reflexo do papel de Morrigan na mitologia celta, mas das atitudes medievais francesas em relação à sexualidade e ao poder feminino. Na verdade, Morgana Le Fay em lendas posteriores é mais fortemente influenciada pela feiticeira grega Medeia do que por Morrigan. Muitas histórias que apresentam sua traição e crueldade trazem à mente os mitos da Irlanda, mas são, na verdade, inspiradas por contos gregos mais antigos da esposa assassina de Jasão. A associação entre Morrigan e Morgana Le Fay pode não ser factual, mas permaneceu no imaginário popular. Embora os personagens não compartilhem a mesma raiz, as releituras modernas da lenda britânica promoveram a conexão porque seus escritores veem paralelos entre os personagens. Mesmo com várias interpretações e sugestões que foram surgindo em relação a Morrigan, a sua real função na cultura celta pré-cristã é de uma deusa protetora que, mesmo violenta e sanguinária, trazia uma certa segurança e proteção para os antigos celtas. O que você acha sobre Morrigan? Já conhecia essa antiga deusa celta? Deixa sua resposta aqui embaixo nos comentários. Se gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal para receber nossos próximos vídeos e até a próxima!